A videoaula de hoje tem como objetivo estudar sobre tabela periódica. Este material foi retirado do acervo online do Estado de Pernambuco. Períodos ou séries. Os períodos sérios na tabela periódica, eles se representam nas filas horizontais. Aqui dá para ver muito bem que nós temos 7 períodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui embaixo são os elementos que estão na parte externa, eles pertencem, nesse caso, o lantanídeo, ele pertence ao 6º período, ele estaria localizado aqui como se fosse uma extensão dessa parte. O actinídeo pertence ao 7º período, como se fosse uma extensão desse 7º período. Famílias ou colunas. As famílias, elas são localizadas nas verticais e algo, por isso que chama de famílias, porque na verdade eles apresentam propriedades químicas muito semelhantes. Nós temos, no caso, 18 famílias, como vocês estão vendo aqui. Na tabela periódica, essas famílias, elas podem vir apresentar com nomes específicos algumas das famílias. Nós temos a família dos metais alcalinos, esses pertencem ao grupo 1, família dos alcalinos terrosos, metais alcalinos terrosos, então seria o grupo 2, ou família 2. A família do grupo do boro não tem um nome bem diferente, porque na verdade ele acabou adotando o nome do primeiro elemento químico da família 13, que é o boro, então o grupo do boro. A mesma coisa aconteceu com a família 14, ela pegou o nome do primeiro elemento da família 14, que é o carbono, então chama-se grupo do carbono. A 15 pegou o nome também do seu primeiro elemento, que é grupo do nitrogênio. Já agora as demais já tem nome específico. Na 16 nós temos os calcogênios, 17 halogênios e nas 18 gases nobres. Nessa família 3 a 12, elas recebem o nome de elementos de transição. Esses atual que estão em destaque, que são 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, nós damos neles o nome de elementos representativos. Para vocês localizarem algum elemento na tabela periódica, vocês têm que indicar a coluna e o período. Vamos começar. O berílio. O berílio está na coluna 2, então, primeira, segunda coluna. Ele pertence ao 2º período, primeiro e segundo, está aqui o berílio. Selênio, ele está na coluna 16. Ele pertence ao 4º período, então aqui está o 4º período, aqui nós temos o selênio, aqui é o 4º período e aqui está a família. O frâncio pertence à coluna 1, está no 7º período, olha aqui o frâncio. O chumbo está na coluna 14, está no 6º período, aqui está o chumbo. Então, para localizar qualquer elemento na tabela periódica, você tem que indicar a coluna e o período. O número atômico seria, igual eu falei anteriormente, é o número de destaque, que caracteriza o elemento químico, a qual a identidade é aquele que nós identificamos ele, quem ele é, e ele representa o número de prótons. Normalmente nas tabelas periódicas ele está em destaque, seria quem está em cima, ou em algumas tabelas ele pode se encontrar embaixo. Então a gente percebe que ele está, a tabela periódica está enumerada em ordem crescente. Então 1, 2, 3, 4, até chegar ao número 118. Tome cuidado, COzão é diferente de COzinho, que significa o quê? Quando eu falo COzão, eu estou falando do monóxido de carbono, que está sendo formado por 2 elementos, carbono e oxigênio. O COzinho é o elemento químico cobalto, de número atômico 27. Como que você vai distinguir esses dois? O elemento químico, a primeira letra dele é maiúsculo. A segunda, se estiver essa segunda acompanhando o elemento anterior, ela vai vir em minúsculo. Então, aqui, C, Ozinho, porque esse O está combinando com carbono. Desculpa, com esse C. Então, portanto, ele não é o carbono, ele é o cobalto. Aqui, o C maior
Um que está sendo isolado na tabela é o carbono e o O maior, sendo o O isolado, no caso o oxigênio. Então, já tome cuidado essa questão de conseguir identificar os elementos. Vamos fazer um teste para ver se vocês vão conseguir identificar. Aqui eu tenho o N e o Azinho. Então, esse A está acompanhando o N. Eu tenho o O maior e o H maior. Então, aqui nós temos o quê? 3 elementos. Nós temos o sódio, que é Na, o oxigênio, que é o O, e o hidrogênio, que é o H. Aqui nós só temos o H, então nós temos apenas um elemento hidrogênio. Aqui nós temos o H e o C. Esse L é minúsculo, está acompanhando o C. Nesse caso, nós temos 2 elementos, o hidrogênio e o cloro. Esse L é minúsculo e está acompanhando o C. Aqui eu tenho 2 elementos, eu tenho o elemento H, hidrogênio, o elemento O, de oxigênio. Aqui, esse A é minúsculo, está acompanhando o N. H maiúsculo, C maiúsculo e O maiúsculo. Então, dessa forma, nós temos 4 elementos. Eu tenho o sódio, o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. Quando eu vou representar esses elementos, segundo a EUPAC, na representação você coloca o elemento, que estou representando como X. Então, aqui é a R que eu coloquei, que é o argônio. Em cima vai ser o número de massa dele. O que é o número de massa? O número de massa ela não está representado na tabela periódica, tome cuidado. O que você tem na tabela periódica, nós não vamos trabalhar nesse ano, é o número atômico, não será foco esse ano. Mas o número de massa, que seria a quantidade de prótons mais neutro. Então, a massa do átomo está no seu núcleo, prótons mais neutro. Aqui embaixo estaria o número atômico, que nesse caso nós vamos representar pela letra Z. Então, o número de massa, que é prótons mais neutro, o número atômico, que é prótons. O número de massa ele se representa com A e o número atômico representa com C. Algumas bibliografias também trazem esse tipo de representação. A mais comum é essa daqui. Para vocês conseguirem entender essa representação, vou dar um exemplo aqui. Quais são os elementos aqui que têm o mesmo número atômico? Que seria o que? O número de prótons. Para ser o mesmo número atômico, obrigatoriamente vai ser o mesmo elemento. Então, aqui nós temos aqui o oxigênio, que embaixo é igual a esse oxigênio. Porque lembrando que a identidade do átomo está no seu número atômico. Então, dessa forma, O16 é igual a O17, que nós chamamos de isótopos, que é iguais em prótons. Qual desses aqui que tem o mesmo número de massa? Que seria prótons mais nêutrons. Então, o número de massa é prótons mais nêutrons. É um somatório. Então, esse número de massa está localizado na parte de cima. Os que têm o mesmo número de prótons, que é a parte de cima, é o cálcio e o argônio, que nós chamamos de isóbaros. Isóbaros são aqueles que têm o mesmo número de massa. Então, vamos tentar agora identificar os elétrons. Aqui eu estou dando um exemplo de cálcio. O cálcio, ele, aqui nesse caso, ele está neutro. Como que eu sei que ele está neutro? Porque não está tendo nenhuma carga aqui em cima. Os prótons sempre estão localizados embaixo. Se o átomo é neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, 20 prótons, 20 elétrons. Nesse caso, eu vou me deparar agora com cálcio carregado. Se esse cálcio está carregado com a carga, olha, tem duas cargas positivas a mais, o que vai fazer aqui na representação? Eu vou ter 20 prótons e 18 elétrons. Por que eu vou estar subtraindo a quantidade de elétrons? Porque em uma reação química nós temos movimento dos elétrons. O núcleo não é atingido, porque não seria uma reação que seria uma reação nuclear. Então, os prótons sempre vai permanecer o mesmo, lembrando que eles são estáveis, eles não se modificam, eles são a identidade do átomo. E para poder ter mais prótons, eu estou retirando os elétrons. Oxigênio. Esse oxigênio está neutro. Se esse oxigênio está neutro, não estamos vendo nenhuma carga, a quantidade de prótons vai ser igual à quantidade de elétrons. Então, nós estamos perante um oxigênio neutro. Mas se eu te dar um oxigênio carregado, lembrando que a quantidade de prótons sempre tem que ser a mesma, então vai permanecer nos 8 prótons. Para ele ficar com mais 2 oxigênios, ele vai ter que, de 8, ele vai ter que passar para 10 elétrons. Então, aqui nesse caso, vai ter 8 prótons e 10 elétrons.
Dessa forma, nós falamos que nós estamos trabalhando com íons. O que é íons? Átomos carregados. Esses átomos carregados podem ser cátions, quando se carregam positivamente, ou ânions, quando estão se carregando negativamente. Até a próxima videoaula.